Bem-vindos ao programa Grupo Familiar. Hoje estamos aqui para falar da Palavra de Deus, que traz alegria, que traz força para a nossa semana. É o alimento para o nosso espírito e com certeza esta semana vai ser uma bênção. Algo de bom vai acontecer porque nós estamos buscando Deus em primeiro lugar e tudo o resto nos será acrescentado. E eu tenho aqui um time de ouro, de peso. Começando aqui pelo meu lado esquerdo. Olá! Olá! Tudo Semana bem? passada eu já te vi aqui. Eu vim, gostaram? Voltei. A gente convidou, né? Então, olá, eu sou a Regiane. É porque eu tô lembrando do programa passado e que a gente falou que era cunhada. Então, pronto, eu sou Regiane Galvão, cunhada da Estela. Estamos bem. Nos damos. Ao longo do programa eles vão ver isso. Vão entender. Vão entender. E depois, ao lado da Regiane... Tem a Cíntia. Olá, tudo bem? Que também já veio no programa. Já tive aqui em um programa, sim. Que é lá de Goiânia. Sou de Goiânia, então um beijo pra todo mundo que está assistindo. Você que está assistindo de Goiânia, também lá de São Paulo, de onde veio a Regiane, certo? Sim, eu de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, manda mensagem. Nós queremos a tua participação. E aqui ao meu lado direito... Rita! Rita! Que veio da onde, Rita? De onde? Veio da onde? De onde? Da tua mãe? Sim! A nossa pianista também, que eu já vi semana passada. Nós vamos começar louvando a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós louvarmos a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que nós louvamos a Deus, Regiane? Nós louvamos por isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Seu povo. Alegria do Senhor, a nossa força. Aleluia! Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Essa alegria não vai mais sair. Não vai mais, não. Esta alegria não vai mais sair. Não vai mais, não. Esta alegria não vai mais sair. De onde? De dentro do meu coração. gozo eu tenho. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Mais uma vez. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Mais uma vez, a palavra. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que eu vejo ou sinto, a palavra está operando Glória em mim. a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Olha aqui a espada. Está o Senhor de todo o meu Mais uma viver. vez, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Aleluia! Nós temos um Deus maravilhoso. E Ele também é o Deus que nos cura. É o Deus que nos restaura de dentro para fora. Ele muda, transforma a nossa natureza. Só Ele consegue mudar uma pessoa, não é, Regiane? E é esse Deus que nós vamos louvar, porque Ele é o Deus que nos transforma, nos restaura. Ele é a palavra que muda o nosso ser. E é isso que nós vamos cantar. Ele é o Deus que nos cura. Amém? Eu sou o Deus que te cura. Sou o Senhor que sara. Sou a palavra que restaura o teu ser. Sou o Senhor que sara. Mais uma vez, eu sou Deus. Eu sou Deus
te cura. Sou o Ele que perdoa as nossas Senhor iniquidades. que Ele quem sara toda a enfermidade. Sou a Quem redime a nossa vida da palavra perdição. que Nos restaura coroa o de teu bondade, de misericórdia e de amor. Sou o Senhor que sara. Obrigado a Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado pelo teu perdão, pelo teu grande amor que tu nos amastes. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém. Podemos todos nos assentar? Muito obrigada, Ritinha. Sabe que é tão bom a gente estar em família, num grupo familiar. Na tua caminhada, foi importante um grupo familiar, Cíntia? Ai, foi muito importante. Por quê? Conta um pouquinho pra Fez gente. toda a diferença ter Ah. um grupo familiar. Porque apesar de ter sido induzida nos caminhos de Deus logo desde a minha infância, quando eu cheguei na adolescência, eu meio que me desviei. Então, quando chegou nessa altura, eu estava desviada e o meu atual marido, meu marido, é que acabou por me convidar para ir no grupo familiar. E aí, desde então, é que eu fiquei firme. Porque eu comecei a ficar forte no grupo familiar, ir no grupo familiar, ter interesse no grupo familiar e depois ter interesse nas atividades da igreja. Então, isso para dizer o quê? Foi no grupo familiar que eu fiquei segura lá, fiquei firme, entendeu? Então, é muito importante o grupo familiar. Encontrou o marido também. Já encontrei meu marido, eu tive a sorte. Isso que é uma evangelização. Isso Vamos da evangelização pessoal. Foi bem É mesmo, feita. boca a boca. Olha, Regiane, como é importante esse acompanhamento. No caso da Cíntia, foi um acompanhamento bem de perto, Especial. né, do Bruno, que é o marido da Cíntia. Sem segundas intenções, só Imagina. queria levar uma alma Só casou linda e maravilhosa para Jesus. e teve um filho. Tenho um filho né? de Tem um 2 filho. anos. Pronto. Mas vamos falar desse acompanhamento, Regiane, porque uma pessoa não muda sozinha, né? Ela precisa de um acompanhamento. Sim, a gente precisa de ajuda para tudo. A gente não aprende nada sozinho, na Você não- verdade, né? Nós não somos tão bons assim, né? É. Uou. Nem pensar. Então, o que acontece é que, por exemplo, quando uma criança está aprendendo, tem alguém que está lá ensinando, né? Quando a gente faz um ofício novo, tem alguém lá ensinando. E a gente entregar a vida para Jesus e começar nessa caminhada com Jesus, é quase como você também aprender uma nova forma de viver. Tem coisas que você precisa aprender, não é verdade? Porque a gente está habituado de uma forma e depois a gente precisa aprender a viver daquela outra forma. É uma cultura. É uma cultura. Diferente. É igual quando a gente muda de cidade, né? É. A Cíntia é lá de Goiânia. Lá em Goiânia é arroz com pequi. Goiânia? É frango com piqui. E frango com Frango Mas com também vai com pequi. arroz. Mas que É isso, né? É. Goiânia. Frango com pequi. Eu falava pra Cíntia no outro dia. Piqui. Pequi. Piqui. Eu falava pra Cíntia outro dia, olha, o que eu disse? Não, tem que falar com goianês, né? Ah. Piquini. Piqui. 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 Não é Piqui. pequi. Piqui. Ô, pessoal de Goiânia, entra em contato com a gente aqui, viu? Pra falar. E outro dia eu tava falando pra Cíntia, eu sempre tive medo de comer o piqui, porque eu não sei, eu não sabia que conhecia, né? aquilo podia me machucar, aqueles... O caroço, né? Caroço. Tem os espinhos, se você roer demais. E tudo mais, né? É. Ou seja, a cultura lá é tão diferente de São Paulo, que é tão... Assim como lá no Nordeste colocam, eles de manhã comem, como é o nome daquilo? Cuscuz, não é? Cuscuz, Comem uma cuscuz delícia. de manhã, mas em São Paulo a gente coloca purê no cachorro quente. Vai entender. Não. Você não sabia disso? Não, então, em Goiânia não. Purê Em não. São Paulo a gente coloca purê no cachorro quente. A gente dá mais atenção à pamonha. 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 Conclusão, crente gosta de comer. Também. E vem da palavra comunhão. Comunhão também vem da palavra comida, tá entendendo? Que também tem no grupo familiar comunhão, Também tem. comida, convívio, né? Então, tudo isso você encontra onde? Num grupo familiar. Faça parte de um grupo familiar. Entre em contato com a gente. Sabe por quê? Porque se não tem um grupo familiar perto de você, você vai ter um grupo familiar. Deixa com a gente. Entre em contato com a gente aqui, nesses contatos que estão passando. Arranja, né? A gente vai arranjar forma, porque você faz parte da nossa família e é muito importante esse contato com a família de Deus, esse acompanhamento. Sabe que no grupo familiar também nós falamos de relacionamentos, falamos sobre andar em amor. E hoje eu quero falar que o inimigo do homem
não são as pessoas. O teu inimigo não é o patrão, não é a sogra, não é a cunhada, nem pensar é a cunhada. Jamais. Jamais. Né? Possível. Pode ser o cunhado, Sim. pode ser a sogra, mas cunhada, nem pensar. Exatamente, Nem nunca. pensar. E quer explicar a nossa piada para quem não sabe? Pra quem Cíntia? não sabe, a Regiane e a Estela, elas são cunhadas, né? Cunhadas. Então, Carregamos o mesmo Sobrenome. Galvão, Não. certo? Regiane, vamos ouvir o versículo bíblico. Nós somos cunhados. Efésios 6:12. O que diz? O que diz, Diz Cíntia, pra assim, gente andar em então, amor como cunhadas aqui? presta atenção. Ah, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. então, Rê, por favor, explica aqui esse versículo. Então, esse versículo tá falando que a gente não luta contra sangue, carne, né? O que isso quer dizer, né? Tá falando de picanha? Tá Não. falando do açougueiro? Tá falando do açougueiro? Não. O que tem osso e carne, né? As pessoas. Você tem osso e carne, Estela? Mais carne que osso, às vezes. E sangue também, né? Mas a Bíblia tá, né, falando que a nossa luta não é contra a pessoa física, mas sim a nossa luta é no mundo espiritual. Ou seja, por vezes o diabo ele manipula as situações e manipulam as pessoas, né, para te atacar, para te atingir. Porque o diabo sabe que quando nós ficamos com raiva, quando nós guardamos rancor, quando a gente tem ressentimentos de alguém, a gente tá nos laços dele, né? A gente fica mal com Deus. O diabo, sabendo disso, faz o quê? Arruma circunstâncias, arruma pessoas para nos fazer ter esse sentimento. Então, é isso que aqui a Bíblia está nos ensinando. Olha, não fica prestando atenção no que o outro faz, né? Na pessoa de carne e osso. Porque, na verdade, não é ele. É o diabo manipulando essa situação para a gente cair neste laço, né? Que é o laço da falta de perdão, do ódio, do rancor, da facção, né? Do diz que diz. Ainda acho que foi na aula passada, né? Que nós falamos do continuar a fofoquinha, né? A pessoa faz uma coisa errada, eu vou Transgressão, lá do encobrir. do encobrir a transgressão. Então é isso. O diabo, sabendo disso, arma situações. Então a nossa luta não pode ser contra pessoas. Até com a cunhada, Regiane. Até contra a cunhada. Então, eu tenho aqui uma música que a Ritinha Preparou especialmente pra gente, que é assim, ó. Andar em amor como meu Senhor, vou vencer o mal com o bem. Olha agora. Eu nunca me irrito, não discuto e nem grito. Amém. Não suspeitarei mal de ninguém. A segunda parte de novo, eu nunca me irrito. Eu nunca me irrito, não discuto e nem grito. Quem é mãe sabe. Eu não grito, eu apenas dou palavras de incentivo. Incentivos num tom mais alto. Num tom mais alto, claro, de encorajamento. Mais alto. Não suspeitarei mal de ninguém. Amém. Certo? Durante a semana, lembre-se dessa dica da Ritinha. Não suspeite mal de ninguém. Não deixe os teus olhos, o teu ouvido, os teus pés correrem para o mal. Porque é isso que a nossa alma faz, né? As nossas emoções sempre quer correr para o mal. Os nossos pensamentos quer correr para o mal, para a injustiça, para a ofensa, para os olhares tortos. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Embora seja mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. Mas não vai ser aquilo que vai dar melhores resultados. Os melhores resultados vêm em eu me distanciar disso e decidir perdoar, né? Decidir continuar a minha caminhada em frente, não me importando porque as pessoas falam, porque as pessoas dizem ou fazem, né? Regiane, por favor, faça uma oração conosco. Eu vou fazer então. Ó Deus, nós oramos agora por todas essas pessoas também que estão a nos ouvir. E eu declaro, Pai, que a cada dia o Senhor possa colocar em nós o mesmo sentimento que você tem por nós, ó Deus. Eu declaro que esse sentimento de amor, de perdão, de ver as pessoas assim como o Senhor nos olha. Eu declaro no nome de Jesus que todos nós melhoramos a cada dia e temos esse amor de Deus dentro de nós. Amém e amém. Amém. Nós vamos conseguir, com certeza.
Todas as semanas, no grupo familiar, nós trazemos alguns princípios de Deus para a nossa vida. E eu agora quero falar um pouco dos princípios de Deus na área financeira. Porque nós precisamos de entender que nós precisamos da intervenção de Deus nessa área. A Bíblia fala assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Inútil é o homem acordar cedo, dormir tarde e comer pão de dores, porque assim o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Nós, o que mais vemos é gente esforçada, gente trabalhadora, é batalhadora mesmo, é gente que tem raça, trabalhando, se esforçando, acordando cedo, dormindo tarde, mas comendo o pão que o diabo amassou. E isso não é azar. Para muita gente, essas pessoas estão debaixo de maldição. Só de uma pessoa não ter a proteção de Deus, ela já está amaldiçoada. E nós precisamos de entender por que eu não estou tendo a bênção de Deus nessa área, na área financeira. Então eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente com a palavra de Deus para tirar todo tipo de castelo, todo tipo de erva daninha nos meus pensamentos e também mudar as minhas atitudes nessa área financeira, porque assim eu vou vencer. Quando eu entendo os princípios de Deus nessa área, na área financeira, gente, todo dinheiro que vem parar na tua carteira vai ser bênção. E o Deus repreende o devorador da nossa vida, porque também tem muita gente que recebe, o dinheiro vem parar na mão, mas de repente pergunta, onde foi parar esse dinheiro? É um devorador que vai consumindo, né? Em farmácia, vai consumindo com doença, vai consumindo aquele gafanhoto que vem comendo com despesas que você... mas onde foi parar tudo isso? E aqui não é um problema só de gestão, porque existe também, para algumas famílias, algumas pessoas, um problema de gestão. Mas aqui eu me refiro às pessoas que estão debaixo de maldição. E para isso nós temos que entender os princípios de Deus. Porque todo dinheiro que for parar na tua mão vai ser bênção quando você entender esses princípios. Você vai ter para ser abençoado e para ser um abençoador. Deus vai abençoar o teu pão, a tua água e vai tirar do meio da tua vida financeira toda a enfermidade. E vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Vamos falar das bênçãos de Abraão. E eu vou pedir para a Cíntia ler Deuteronômio 28. Então diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhe dá. E no versículo 12, posso? Pode sim. Diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Ainda no versículo, você pode ler com calma na tua casa, que o Senhor te coloca por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo, né? Então, são grandes bênçãos que Deus dá para os nossos filhos, para a nossa geração, para a nossa conta bancária. Você vai ser bem falado antes de você chegar e quando você sai, as pessoas ainda continuam falando bem de você. Então, o que a gente pode aprender com esse versículo, Regiane? Esse versículo nós aprendemos até um pouco, que a gente também já viu em outras aulas, não é? Que é nós colocarmos os métodos de Deus em primeiro lugar. Isso daí também significa dar honra, né? Dar honra a Deus, ou seja, nós ouvimos aquilo que Ele fala e nós
praticamos. Então, quando nós fazemos isso, colocamos os métodos de Deus em primeiro lugar, então, sim, todas essas bênçãos vêm ter conosco. Desculpa, porque aqui no versículo 1 ainda fala: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, né? E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, por isso que é importante o grupo familiar. Porque como que a gente vai ouvir, né? Se a gente não for atrás. Aqui no grupo familiar, por exemplo, a gente explica como que são esses métodos de Deus. Então, agora, a partir do momento que eu ouço, eu tenho que começar a praticar. E então, sim, entra aquilo que diz no capítulo 28. Essas bênçãos virão sobre ti. Mas o capítulo também fala quando é o contrário. Ou seja, se eu ouvir e não praticar, também não também acontecem coisas, não é? Depois, na sua casa, você pode ler com calma a partir do versículo 15 em diante do capítulo 28 mesmo. E diz que se você não ouvir também, aí também as maldições vão vir. E às vezes a gente está passando pela nossa vida, e a gente está passando às vezes por problemas financeiros, e não entende o porquê, né? Porque ter problema financeiro não significa se ganha pouco ou se ganha muito. Problema financeiro vem para a pessoa que ganha muito e não sabe aonde que vai parar o dinheiro, e para a pessoa que ganha pouco, e às vezes a pessoa que ganha pouco vive melhor do que a pessoa que ganha muito. Por quê? Porque a pessoa que ganha pouco põe os métodos de Deus em prática. Aquele que põe os métodos de Deus em prática, ele sempre vai ter as bênçãos junto com ele. E aqueles que rejeitam a voz de Deus, decidem viver a vida da forma que quer, também vão ter a consequência de ter as maldições indo atrás deles, não é? Verdade. Mas como nós fazemos, praticamos a palavra de Deus, ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós vamos ser perseguidos, sim. Perseguidos por grandes bênçãos. As bênçãos de Abraão vão nos alcançar e vão ainda seguir de geração em geração, né? Para a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos e toda a descendência. Amém? Nós vamos cantar uma música que se chama como, Ritinha? As bênçãos de Abraão são minhas. Que se refere realmente a essa passagem, que nós somos abençoados ao entrar, abençoados ao sair, e as informações vão estar sendo exibidas aqui no seu televisor, no seu telefone, no seu computador, para você obter mais informações também de como semear, de como ter informações da nossa igreja e fazer o seu pedido de oração também nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Só do ao entrar, abençoado ao sair. As bênçãos de Abraão são minhas. Mais uma vez. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Estou por cima. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são abençoado minhas. Na cidade, abençoado na cidade, abençoado no campo. As bênçãos de Abraão são estou minhas. Por cima. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são minhas. Glória a Deus. Nós vamos agora para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico e nós estamos numa série de estudos muito cativantes, porque uma aula vai puxando a outra. Na semana passada nós falamos sobre o pecado e hoje nós vamos dar início a um estudo bíblico sobre Jesus Cristo. E hoje vai ser a primeira parte, está dividida em 3 partes esta lição. E é muito bom falar de Jesus Cristo, porque assim, Jesus não foi apenas um mártir que morreu por uma causa política. Ele nasceu com o objetivo de morrer. Porque esse era o preço exigido pela nossa salvação. Jesus não foi na cruz, não foi para a cruz, porque Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz porque Pedro o negou. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o condenou. Mas Jesus foi para a cruz porque Deus amou o mundo de
tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer no teu lugar e no meu lugar. Jesus pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. Ele se deu por nós. Amém? E eu quero aqui fazer uma recapitulação da aula passada, porque nós falamos sobre o pecado e vimos, aliás, já antes falamos do homem, vimos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu o domínio para o homem. E Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, porque Deus deu também o livre-arbítrio, o poder da escolha. E foi aí que o pecado entrou na terra. E daquele dia em diante, toda a humanidade estava condenada a nunca mais participar da vida eterna, mas foi condenada à morte eterna. E eu quero passar aqui uma imagem, nós já falamos na semana passada, para exemplificar o que é o pecado. O pecado é um abismo que separa o homem de Deus, né? O homem de um lado e Deus do outro lado. Por isso que a Bíblia fala assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também a Bíblia diz assim, João 14:6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É desse Jesus que nós vamos falar hoje. Qual foi o plano de Deus para voltar a ter comunhão com o homem, para resgatar o homem, para ter essa conexão de volta? Vamos para a segunda imagem, por favor. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Amém? Essa foi a estratégia, o plano de Deus para reatar a comunhão com o homem. E com essas imagens a gente consegue também perceber uma coisa muito importante, que é o homem por si só, ele não tem a capacidade de chegar a Deus. Porque hoje em dia a gente também ouve uma conversa que até parece muito bonita, né? Que eu me conecto com Deus através da natureza, através das forças, da energia do cosmos, né? Do universo. E a verdade é que nós, por si só, e nem por nenhuma outra criação de Deus, temos a capacidade de chegar até Ele, porque nós somos separados. Nós aprendemos na aula passada que nós nascemos no pecado, então nós somos frutos do pecado, né? Você até deu o exemplo que você é japonesa, você não escolheu para ser japonesa, então você nasceu japonesa. E nós não escolhemos nascer em pecado, mas nós nascemos no pecado. O pecado nos domina. Então, enquanto temos pecado, nós não podemos chegar diante de Deus, porque é impossível. O pecado é a separação. É a morte, né? Separa mesmo de Deus. Então, com o plano da salvação, Jesus é que foi a única porta, é o único caminho, é a única ponte, né? Não tem mesmo divisões, outros caminhos, rotatória, não tem. É só Jesus que é o caminho. Então, qualquer outra coisa que te prometa levar a Deus, se não for Jesus, já é errado. Não vai te levar a Deus. Sabe, Rê, nas últimas semanas, nós falamos a respeito do ser humano, o homem. E nós vimos a respeito de espírito, alma e corpo. E vimos que o espírito é um meio de comunicação, é o meio que Deus colocou de comunicação com o homem, né? Para falar... Você tem parente lá em Portugal, não tem? Tem. Ô, Ritinha, você tem parente lá em Portugal? E a Cíntia também tem? Eu também tenho. Tem parente em outros lugares do eu me lembro agora, planeta? Não? Não. Ou fora do planeta, lá em Netuno? Não, também não. Só no Brasil. Você também tem em São Paulo? Tem lá no Nordeste, tem lá em todos os lugares. Ritinha também tem em outros lugares, em outros países. Uhum. E para ter essa comunicação, a gente pega num telefone, liga, né? Internet. Você hoje está assistindo esse programa através de um meio de comunicação. E nós temos essa necessidade porque todo homem é espírito. E temos essa necessidade de uma conexão com algo maior. Todos nós temos essa carência. E a grande questão é, em busca de suprir essa carência, esse vazio que todos nós temos, nós buscamos uma religião, buscamos uma forma de chegar a ter um contato, uma conexão com algo maior, que muitas vezes até uma pessoa não consegue explicar, né? Então, ela quer o certo, mas
pegando o caminho errado. Buscando da forma errada. Buscando da forma errada, entrando na ponte errada. Porque a Bíblia diz assim que Jesus é o único caminho. Ele é o mediador. Eu vou pedir aqui para a Cíntia ler João 14,6, por favor. E diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por favor, Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso é importante falar. A Regiane começou essa conversa, né? Só para a gente recapitular um pouco da aula passada, Regiane. Todos nós nascemos do pecado, né? Herdamos essa descendência. Porque, assim, até a gente pode pensar, mas eu sou uma boa pessoa. Eu até ajudo, eu contribuo. Eu sou uma pessoa boa. Eu dou os meus donativos, faço contribuições. Eu sou uma pessoa, eu busco o bem. Então, eu acho que está tudo certo. Eu sou justa diante de Deus, né? Mas o que a Bíblia fala e o que nós falamos um pouco na semana passada a respeito disso, dessa herança que nós recebemos? A partir do momento que o primeiro homem, né, lá atrás pecou, ele abriu essa porta, digamos assim, para o pecado entrar. E a partir de então, toda a descendência desse homem nasceu no pecado. Então, nós, por mais que sejamos bons, na verdade a Bíblia diz, né, que em nós não há nada de bom. Então, não há um justo, não há um justo sequer, de nós não pode vir nada de bom. Então, na verdade, tudo que a gente faz, que a gente ainda pensa que é bom, não é. E a Bíblia ainda diz mais, né? Que a Bíblia fala que ainda que a gente faça tudo isso, se não tiver amor, de nada valerá. Mas a Bíblia também fala que Deus é o amor. Então é impossível a gente fazer qualquer coisa. Na verdade, de nós, não pode partir nada de bom. Tudo que tem de bom em nós vem de Deus. E é isso que às vezes, hoje em dia, também as pessoas se confundem um pouco, né? Então, eu fazer atos bons não significa que eu seja uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que está cheia de Deus, do amor de Deus. E para eu estar cheia do amor de Deus, eu preciso passar pela ponte. É impossível chegar até Deus sem a ponte. Porque não tem ali, na foto que você mostrou, não tem nenhum bang jump, não tem um paraquedas. Não é? Tem mesmo que passar pela ponte. Um bondinho, né? Um bondinho teleférico. Nós nascemos e herdamos essa herança do pecado, né? Na semana passada até brinquei, né? Eu não pedi para ser japonesa para minha mãe, né? Eu já nasci assim. Eu nasci porque eu herdei isso. Os meus avós são japoneses. Os meus pais são japoneses. Eu nasci assim. E você também não pediu para nascer dessa descendência. Você é descendente dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Até brinquei com a Regiane. Eu perguntei para ela se ela não queria ter uma onça em casa. Né? E, deixa eu brincar com a Cíntia, porque ela não estava aqui semana passada. Porque eu estava falando da natureza do pecado. Cíntia, todos nós temos em nós uma natureza errada. A gente não precisa aprender o errado. Você já reparou? Você tem um filhinho, você não precisa ensinar o teu filho a ter raiva. Não. Você não precisa ensinar o Henrique. Ele ser egoísta. Seja egoísta. Morde o amigo. Dá um soco. Não empresta o brinquedo. Não empresta o brinquedo. Sabe o que eu tô achando interessante? Eu não sei, vou compartilhar aqui agora um papo de mãe, né? Certo. Meu filho tá entrando na fase dos 2 anos. Certo. E aí ele tá passando por um são muitos sentimentos, é aquela parte do eu. E depois começa a chorar bastante, porque não consegue lidar com esses sentimentos. E ainda ontem, o Henrique vai fazer isso. Ele, E eu, de onde é que saiu esse aqui? Então, são essas coisas que a gente está falando, né? É muito importante a gente ter atenção a isso. E é isso que ela estava falando, né? Que essa natureza. É a natureza. Você ensinou isso pro teu filho? Não, e já ensinam, né? Quando chega a maravilhosa fase dos 2 anos, para não dizer outra coisa. Não são nada terríveis. Não, ou seja, a natureza já está lá dentro. Como é que você ensina? Vou dar um curso para você responder, né? Deus levou. Eu não tenho sangue de barata. Vocês já ouviram um curso na internet? Eu não tenho sangue de barata. Eu vou responder mesmo. Não, você já tem. Ainda esses dias eu estava falando sobre isso. Que, por exemplo, a primeira vez que eu apresentei o brócolis pro meu filho, ele olhou para aquilo, fez uma cara feia e nem quis experimentar.
Mas a primeira vez que ele viu um chocolate, ele também não sabia o que era. Porque ele nunca tinha experimentado. Mas meteu a mão e colocou tudo dentro da boca, nem sabia o que era. Mas como ele sabia que o chocolate era melhor do que o brócolis, não é verdade? Aí... A gente tem essa natureza de saber o que é mal. Vai entender, né? Vai entender. E de guiar para esse caminho. Mas é a natureza, e é engraçado, porque quem é que muda essa natureza pecaminosa, né? Eu até brinquei na semana passada, você pode contratar o melhor cabeleireiro, ele muda teu cabelo. Vai no melhor dentista, ele muda teu dente, muda teu sorriso. Vai estética, colágeno, vai mudar tua pele. Vai no cirurgião plástico, ele vai te deixar bonita, vai te deixar bonito. Mas quem é que transforma a tua natureza? Se não é Jesus Cristo dentro de você. Então, quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos essa obra redentora de Jesus Cristo, nós permitimos que Jesus nos transforme de dentro para fora e mude. E aí você pode entender aqueles testemunhos, aqueles depoimentos daquele teu vizinho que você ouvia, que bebia. E ele aceitou Jesus, é um termo que você ouve muito, né? E aí esse vizinho aceitou Jesus. Não é que esse homem se transformou, deixou a bebida, deixou o álcool, já não passa as noites no bar. Sabe por quê? Porque Jesus dentro dele libertou esse teu vizinho do vício. Não é? Só Jesus tem o poder de transformar uma pessoa, tirar o vício de qualquer coisa. Até nós falamos nas aulas passadas do pecado, né? Olha, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E deu domínio. Deus falou assim, e domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre as plantas. E olha lá, o ser humano, a obra-prima de Deus, que foi feito para dominar, hoje é dominado por uma planta, por um cigarro, por uma bebida, não é? Por maconha. Então, olha a maldição como entrou. Mas quando Jesus entra na vida de um homem, pode ser bêbado, pode ser viciado, pode ser viciada, pode ter um passado horrível. Quem é que muda essa natureza se não é Jesus Cristo na vida de uma pessoa? E falei também na semana passada, a gente não se cansa de falar disso, meu irmão. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E esse Evangelho transforma um jovem mais do que qualquer programa social. O poder do Evangelho na vida de um jovem, de um adolescente, o poder do Evangelho na vida dos casais, muda, transforma e restaura. É ou não é, minha gente? É verdade. Certo? Regiane, tem alguma coisa para falar? Muita verdade isso daí. Tem até uma música, Ritinha, aquela, sobre o pecado, eu sou mais que vencedor. Me lembrei. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz com a gente. Sou uma criação nova, sou salvo sim. O velho já passou, de novo eu nasci. Sobre o pecado. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Olha que lindo. Como é que a gente pode nascer de novo? Com 30 e tais anos, com 40 e tais anos, 50 e tais, 60 e tais, 70, 80 e tais. E o bonito que diz também dessa música, que a gente com certeza vai ver ainda nas próximas aulas, é que Jesus veio a essa terra e ele diz, eu venci esse mundo. E pela fé, você também pode vencer. Então ele veio para mostrar que a gente consegue vencer o pecado, né? Que a gente consegue chegar até Deus agora através dele. E a gente não precisa ficar preso a isso. O que eu fiz no passado ou o que eu deixei de fazer. Jesus veio, nos perdoou, nos limpou e agora a gente tem acesso e podemos vencer. O nosso inimigo sempre vem para nos lembrar dos fracassos do passado, as derrotas do passado, os pecados, a lama do pecado, da onde nós viemos. Mas a Bíblia fala também que Jesus é o nosso advogado fiel, aquele que nos defende diante do acusador. Gente, quando o advogado é bom,
olha, as coisas acontecem naquele julgamento. É ou não é verdade? E você já foi limpo, você já foi liberto. Essa aula é tão complexa, por isso que hoje não dá para falar tudo. Não dá para falar tudo nessa aula. Essa só é a primeira de 3. Semana que vem nós vamos continuar, na outra semana. E eu quero deixar aqui uma dica para todos vocês, é esse livro, O que Jesus Veio Fazer à Terra. Entre em contato com a gente, nesses números que estão aparecendo, porque esse livro resume o que Jesus veio fazer na vida de uma pessoa. É maravilhoso. Regiane, Cíntia, você já leram esse livro? Eu já. E o que você mais gostou aqui desse livro, Cíntia? Há tanta coisa que a gente pode aprender nesse livro, porque eu acho que é uma ideia errada. Jesus ele veio, morreu na cruz e fica por aí. Mas nesse livro nós vemos muito mais. Jesus não veio só para nos salvar, Jesus veio para fazer muito mais coisa. Então quando a gente aprende isso, a nossa mente abre e fica mais fácil de entender a palavra de Deus e conhecer, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É verdade. Mesmo porque quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente lembra muito dos filmes que sempre retratam lá Jesus na cruz, todo maltratadinho. E fica por aí. E fica por aí. E Jesus não veio aqui só porque sim, porque ele tinha vontade de ir por uma cruz, né? Ele não veio aqui para isso. É um assunto que devia falar mais. Exatamente. Ele veio aqui por muito mais coisas. Jesus realizou muitas obras quando ele esteve aqui na terra, mas a mais importante foi mesmo a morte de Jesus pelos pecadores. E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas eu agora quero te fazer um convite. Se você precisa dessa conexão com o Criador, você sente que essa conexão já foi perdida, ou até mesmo você já conheceu Deus antes, mas andou afastado dos caminhos de Deus, quero convidar você a se reconciliar com Deus, a aceitar Jesus Cristo como esse caminho, essa ponte que te liga até Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. E se hoje é o teu desejo receber esse Jesus no teu coração, aceitar esse caminho, essa reconciliação, aceitar esse advogado que te defende, eu quero convidar você a fazer essa oração e convidar vocês também aqui no estúdio a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos e diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, eu falhei. Me perdoe. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Amém e amém. Há uma música que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Esse Jesus vive. Porque Ele vive, temor não há. Nós agora vamos aproveitar esse clima para nós intercedermos, orarmos a favor de outros. Eu vou pedir aqui para a Regiane. Regiane, o que é intercessão? O que é oração? E essa intercessão que a gente fala, né? A intercessão é a gente se colocar na brecha ali por algum assunto. É a nossa conexão com Deus e nós vamos colocar diante de Deus assuntos que talvez até envolvam outras pessoas. Então a gente vai fazer essa conexão, né? De levar aquele assunto até a presença de Deus. Eu quero convidar todos a ficar de pé. E eu quero pedir para você interceder, Regiane, pela nossa igreja. Sim. Amém? Então, eu vou orar.
Ó Deus, eu coloco diante de Ti a nossa igreja, todas as pessoas que estão espalhadas por todo o mundo, né, que vão à nossa igreja. Eu declaro no nome de Jesus que todas essas pessoas têm sabedoria. Eu declaro que essas pessoas têm força de continuarem indo à igreja, se firmando na palavra, em Ti, Jesus. E nós acreditamos que a nossa igreja consegue chegar a lugares onde tem pessoas que nesse momento estão orando, necessitadas, pedindo a Tua mão, pedindo a Tua ajuda. E eu declaro que a nossa igreja consegue chegar até esses locais. Crescemos, vamos cada vez mais longe para poder levar o Teu nome e o Teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia ao nosso Rei. Glória a Deus. Eu aqui quero deixar uma dica para você. O mesmo Deus que ouve a tua oração, quando ora assim: Deus, me dá um escape, me ajuda, eu preciso de um grupo familiar, eu preciso de uma igreja, eu preciso de ajuda. Esse mesmo Deus é o Deus que ouve essa oração e ouve também a nossa oração quando nós oramos para Deus. Deus, envia-nos. Nós queremos ajudar mais pessoas, queremos ajudar mais famílias. Por isso, Deus causa esse encontro. Não é coincidência, hoje você está assistindo esse grupo familiar. Então, entre em contato conosco através desses telefones que estão passando aqui, do número do WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente. Fala assim: eu estou assistindo o grupo familiar, eu quero ajuda, eu preciso da ajuda de Deus. Deus falou comigo nesse grupo familiar. Manda uma mensagem pra gente, porque nós vamos te responder. Amém? E nós estamos terminando o nosso grupo familiar. Quero agradecer a presença de vocês. Ritinha, muito obrigada. Regiane, Obrigada, espero que eu volte novamente, não é? Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Cíntia, É verdade, foi uma alegria estar aqui hoje. Até a próxima. até a próxima. Nós já vencemos. Eu já venci. Em nome de Jesus. Uma semana de vitória. Morreu por mim na de cruz. sucesso. Eu vou andar Eu declaro na que algo de bom luz. vai acontecer nessa semana. Eu já Na tua venci. família, no teu Em trabalho, nome de Jesus. na tua igreja. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua Mais uma luz. vez, eu já venci. Eu já venci. Em nome de Jesus. Que morreu. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Mais uma. Hey. Eu já venci. Em nome de Jesus. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar Agora ao na som sua do piano, luz. eu quero me despedir. Deus abençoe. Nós declaramos que todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, Deus já nos deu. Posso ouvir um amém? Amém. Onde nós colocamos as nossas mãos, prospera. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Eu já venci. Eu já venci. Ah, Em nome de Jesus. que morreu. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua Que luz. morreu. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci.